fraude eleitoral está sendo discutida e os nervos estão à flor da pele no SPD. Tão à flor da pele que o SPD agora volta a atacar os empresários e Lars Klingbeil provavelmente está puxando o freio de emergência. Acabou. Abordaremos esse tema no programa especial de hoje, ao meio-dia, que transmitiremos. Adiei tudo para depois. A situação está escalando cada vez mais aqui na Alemanha e eu realmente preciso dizer para vocês, agora está ficando absolutamente sério aqui na Alemanha. E se você quiser apoiar este canal, eu ficaria muito feliz com um like e uma inscrição. E primeiro vamos dar uma olhada rápida no Hart Aber Fair. E depois eu já mando para vocês a questão da fraude eleitoral. Mas sempre houve governos onde também havia liderança. Ser um pouco mais diferenciado porque opiniões como a sua também são ouvidas. E se você simplesmente disser que tudo é uma porcaria, isso só alimenta aqueles que querem algo completamente diferente neste país. Mas está acontecendo? Por que isso é importante? Eu não vou acusar ninguém neste vídeo de fraude eleitoral. No entanto, encontrei um vídeo que me fez refletir profundamente. E agora vou mostrar rapidamente 2 gráficos para vocês. Esse foi um gráfico das eleições em Brandemburgo. Essa é a comparação entre votação presencial e voto por correspondência. E foi exatamente aí que recebi um relatório que me fez refletir bastante. Acusar alguém de manipulação eleitoral Acusar alguém de manipulação ou interferência em eleições é um crime na Alemanha. Por isso, eu me distancio de tudo isso. Mas, por favor, pense logicamente sobre toda essa questão aí fora. E eu diria que vamos dar uma olhada rápida no primeiro clipe. No começo de abril, essa campanha publicitária gerou discussões. Em vários jornais regionais, foi feita uma campanha direcionada para o voto por correspondência e por uma Uckermark aberta ao mundo. Os anúncios foram financiados pela ONG Compact. E desta vez, aconteceu um verdadeiro escândalo. Antes, a participação eleitoral estava em torno de 25%. Agora, no entanto, a participação eleitoral está em quase 55%. Sim, eu sei, e a AfD também não consegue reconquistar eleitores. Mas, e esse é o problema que eu vejo quando colocamos nossas cédulas na urna no dia da eleição. Nesse dia, manipulação eleitoral eu diria que é bem improvável se houver observadores eleitorais e pessoas que contam os votos lidando com isso de forma muito cuidadosa. A questão é o voto por correspondência, e quero explicar isso novamente para quem não sabe. E por que eu temo que aqui possa haver um risco maior de manipulação eleitoral? Minha percepção pessoal sobre isso é quando temos uma urna de votação por correspondência. No grande salão do conselho, ela precisa estar lá dentro, está trancada. Ninguém pode mexer nela. Mas, na verdade, alguém pode sim mexer nela e, teoricamente, poderia colocar os documentos de votação lá dentro. Ainda lembrando que nas últimas eleições, só 25% votaram. Para todos os outros, isso na Uckermark não fez a menor diferença. A campanha atual está sendo realizada sob o título Eleições Estaduais de 2026, para a AfD. E antes de eu apresentar os fatos aqui, explicando por que eu acho que tem algo errado nisso, quero mostrar para vocês uma coisinha bem rápida antes. Então, o que eu estou afirmando já aconteceu antes. E aqui, entre outros, tem uma matéria do Tagesschau. Eu vou ler rapidinho só a manchete para vocês. Prefeito admite ter manipulado documentos de votação por correspondência. O primeiro prefeito da CSU em Würfelshausen, Anders Zali, admitiu a manipulação da votação por correspondência. Então, isso já aconteceu, ou também em Duisburgo. Segundo informou a WDR, houve uma fraude eleitoral em Marxloh. O Ministério Público está investigando. E justamente aqui, ambos, aliás, eram da CDU ou da CSU, ou seja, do chamado bloco CDU-CSU. E agora eu me dei ao trabalho durante 2 dias de vasculhar todas as contas de redes sociais e procurei onde estavam os mesários. E lá havia um resultado bastante uniforme, digamos assim. E foi assim que ficou. Aqui está um exemplo. Tivemos uma participação eleitoral entre 45% e 50%, percentuais extremamente altos de votos por correspondência,
quase tão altos, é preciso dizer, quanto nas últimas eleições de 2018. Eu entendo que muitas pessoas queriam votar e que muitas delas queriam votar por correspondência. Eu entendo tudo isso. O estranho é que onde vejo postagens nas redes sociais dizendo "sou mesário, vou para a contagem dos votos", eu fiscalizo isso, na votação presencial, a AfD tinha vantagem em todo lugar. Enquanto isso, nas grandes cidades ou em outros lugares onde simplesmente não encontrei essas postagens, a CDU liderou de lavada em todos eles. E mais uma vez, definitivamente, há manipulação eleitoral aqui na Alemanha. Mas não estou acusando ninguém. Em vez disso, dizem, para isso recorremos à nossa experiência das eleições anteriores. Com nossa campanha de voto estratégico, em 2024, ajudamos para que os verdes e a esquerda conseguissem entrar por pouco no parlamento estadual. Eu falei muito sobre isso e realmente produzi tanto conteúdo a respeito que é estatisticamente impossível gerar uma participação eleitoral de 103% em uma zona eleitoral. E eu preciso repetir, isso é estatisticamente impossível. E, bom, na época a polícia, aliás, não investigou o caso dos 103%. Também foi a única vez na história do governo alemão que, em uma eleição aqui na Alemanha, mais de 100% puderam votar. Por favor, tirem suas próprias conclusões sobre por que eu acredito que tem algo aqui que fede até o céu. Mas escreve aí embaixo se você acha que essas eleições transcorreram legalmente ou se você acredita que houve manipulação eleitoral ou não houve manipulação eleitoral aqui. Próximo clipe, porque a coisa vai ficar ainda mais séria. Para observadores, Campac é só parte de uma rede maior. Michael Schäfer também destaca isso. Hoje estamos aqui na Áustria, por isso abordei hoje a organização Aufstehen aus Österreich, mencionei os valores que vieram da Alemanha para a Áustria para influenciar a sociedade e a opinião pública aqui. Então, é claro, fui até a Áustria para dar uma olhada em tudo isso. E lá a situação fica um pouco, digamos, mais nebulosa. Por exemplo, em 2024 haverá eleição para o Conselho Nacional. Lá houve uma participação de votos de 77,7% e as pessoas, bem, ficaram bastante decepcionadas. A eleição presidencial lá em 2022 teve 52,3%. A eleição europeia, por exemplo, que ainda era relativamente segura, em 2024 teve 56,3%. E agora vem o resultado impressionante que eles tiveram justamente na última eleição. E aqui eles chegaram a 77,7%, o que foi um aumento de 2,1% em relação à última vez. E aqui eu acho que as urnas provavelmente não estavam lacradas. Isso acontece quando um povo se rebela e diz: não, queremos basicamente escolher outra coisa. Mas que, como na Alemanha, simplesmente a participação eleitoral dobre em relação às últimas eleições. Tenho que dizer parabéns, Alemanha. Eu nem sabia que vocês eram tão entusiasmados com eleições e iam lá votar o tempo todo. No entanto, eu não sei exatamente como é na Áustria, mas alguém que entende bem disso me explicou. E se isso é verdade, eu não sei. Com as urnas de votação aqui, tudo é monitorado por vídeo. Qualquer tentativa de agir diferente pode causar sérios problemas. Provavelmente usaram nosso dinheiro dos impostos apenas para a campanha eleitoral lá. Recentemente, na emissora Westdeutscher Rundfunk. Lá, ela falou sobre o tema de por que o próximo presidente federal deveria ser antifascista. Vocês ainda se lembram da mensagem que eu passei para vocês em fevereiro? Aquilo era do ECFR, ou seja, o Conselho Europeu de... Vocês sabem do que estou falando. E eles exigiram que o próximo presidente federal fosse um chamado antifascista aqui na Alemanha. E os antifascistas têm um enorme problema. Eles simplesmente não reconhecem o direito ao voto e também não reconhecem a democracia. Vocês sabem, tudo o que está à direita da CDU de esquerda. Preciso corrigir isso rapidamente. Já não tem mais legitimidade aqui na Alemanha para comprar casas,
participar das eleições ou fazer coisas semelhantes. E por causa de 3 palavras, entre outras coisas, também processar pessoas, enquanto outros assistem filmes de pedofilia e vão para casa com punições muito menores. Esses são os antifascistas aqui na Alemanha. Então, por que eu não acuso ninguém de ter cometido fraude eleitoral, exceto aquele cara da CSU, que realmente foi comprovado, e mesmo assim ainda acho que tem algo nessas eleições que me deixa desconfiado. E na verdade, tudo foi decidido justamente nas áreas que não foram fiscalizadas por um observador eleitoral. E por outro lado, as votações por correspondência que fizeram com que a CDU pudesse vencer por 60 a 40, o que, aliás, é 6.040 realmente impressionante, considerando uma participação eleitoral 2 vezes maior. E aqui eu realmente tenho que dizer, isso para mim fede de longe. Principalmente porque, mais uma vez, tem pessoas envolvidas que querem acabar com essa democracia a todo custo, de todas as formas possíveis. E essa é a minha opinião pessoal. Porque se você não aceita que aqui na Alemanha existem pessoas que pensam diferente e que não querem participar dessa brincadeira toda da Antifa, então elas têm esse direito. E sempre se trata disso, que as pessoas buscam maiorias aqui na Alemanha. E aqui eu realmente preciso dizer, saber ou acreditar que houve fraude eleitoral e provar isso, existe uma diferença enorme entre essas coisas. E você precisa apresentar provas primeiro. No entanto, isso eu também preciso dizer como parte da verdade, eu consigo imaginar isso muito bem, só que eu realmente não posso provar. E eu espero que pelo menos agora o Ministério Público preste atenção nisso e investigue, assim como aconteceu com 103% de participação eleitoral na Saxônia. Aliás, já houve uma vez 103% de participação eleitoral. Isso foi em Schönau, a participação eleitoral em 2021. No final, apenas 97,1% de todos os eleitores votaram, o que já é incrivelmente alto. E, infelizmente, a CDU perdeu nesse dia com 33,3% e os verdes ganharam com 33,5%. Essas são as únicas 2 eleições em que percebi que a participação eleitoral foi superior a 100%. E o Corrective escreveu um relatório dizendo que isso não foi manipulação eleitoral. Mas agora precisamos simplesmente dizer sobre o Corrective. Sim, a verdade está no porão. E cito: Corrective espalha mentiras sujas. Eu só queria reforçar isso mais uma vez. Não é uma citação minha, mas de outra pessoa, da Beatrix von Storch, que também se saiu bem na justiça. Então, desejo a vocês um dia maravilhoso.